1 Pedro 5:8. Sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário ou inimigo, anda em redor, como um leão que ruge, procurando a quem possa tragar. Não importa qual a versão que você leia, basicamente a informação é a mesma. Nós temos um inimigo, ele está identificado, é Satanás, aquele que foi Lúcifer, aquele que foi um anjo de luz, e ele anda em derredor, ou seja, ele está em volta de nós, tentando atrapalhar a nossa vida, e ainda esse texto diz tentando nos tragar, ou seja, tentando nos engolir, tentando nos devorar, tentando nos triturar, e a gente precisa de fato, ter esse cuidado, para que a gente identifique as artimanhas de Satanás e possa olhar para essas coisas e resistir, como ele acaba nos recomendando também a partir desse texto em outros, porque a gente precisa definitivamente saber ao que a gente precisa resistir. Ele diz assim: anda em redor, bramando como leão, ou seja, como uma ameaça, tentando assustar, buscando a quem possa tragar. E o 9, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Eu não sei você, irmão, tem coisa que consola a gente. Quando a gente sabe que outros estão passando o mesmo problema, a gente fala, não é só com a gente, não é só comigo. É um tipo de consolo no sentido de entender que a gente não está sozinho dentro daquela nossa luta. Tem outras pessoas passando e também provavelmente vão entender aquilo que está acontecendo com a gente. Então eu quero falar de alguns pontos hoje para que você possa tomar nota, não esqueça disso. Em primeiro lugar, o inimigo sempre quer negociar aquilo que Deus determinou sobre a sua vida. Então lembrando, não negocie com o inimigo. O inimigo só quer o seu mal. O inimigo só quer estragar aquilo que Deus planejou para a sua vida. Então, ele não chega na maioria das vezes negando Deus, mas propondo acordos, atalhos, concessões, pequenas perdas que parecem inofensivas. E se você conhece um pouco da Bíblia, você já viu isso acontecer com outras pessoas. Na semana passada nós ouvimos uma palavra muito boa sobre o canal das águas, que Davi entrou na cidade dos Jebuseus, que se tornou Jerusalém, escolhendo um caminho que até então ninguém tinha pensado nisso, uma estratégia de Deus, mas ele tinha um foco: eu preciso atacar o meu inimigo, eu preciso resistir ao meu inimigo, eu preciso encontrar uma maneira, e a maneira que foi pregada semana passada é uma vida no Espírito, as águas de Deus. E nós precisamos entender então que nós temos um inimigo, porque quando a gente tem um inimigo, a gente fica em alerta. Você vai concordar comigo que nesse quesito, o Brasil fazia a gente ficar um pouquinho mais alerta. A gente sempre estava olhando, e eu quero aqui tentar ajudar você a continuar mudando a sua percepção de vida. Mas basicamente eu costumo dizer que no Brasil, pela cultura, você é culpado até que se prove o contrário. Quantas vezes você olhou feio para uma pessoa que era uma gente boa e não ia te fazer nada? Aqui nos Estados Unidos, você é inocente até que se prove o contrário. E às vezes a gente, pela inocência, a gente não reconhece o perigo de algumas situações. E normalmente não é segurança pública. São negócios no meio dos brasileiros. São contratações no meio dos brasileiros. São pessoas que você não vê o caráter na cara dela, mas você precisa buscar informações para saber como lidar com essas pessoas na hora de negociar, literalmente, na hora de fazer negócios. Então, o inimigo sempre quer negociar aquilo que Deus determinou sobre as nossas vidas. E, às vezes, isso vem com acordos, com atalhos, com concessões, pequenas perdas. Você vai lembrar, por exemplo, quando Deus dá ordem para que eles conquistem a cidade, e eles precisam ali... O povo de Israel entrando na terra prometida, eles precisam guardar a voz de Deus, o comando de Deus, a instrução de Deus, mas um homem decide, fazer algo por baixo dos panos, e ele pega, a Bíblia diz, uma capa babilônica e mais algumas joias, alguma coisa desse tipo.
E ali ele negocia com um princípio espiritual. Deus queria que aquela conquista fosse a primícia. Então Deus queria receber. Nada ficaria para os homens. A primícia seria entregue como oferta ao Senhor. Aquele homem negocia. E a Bíblia diz que ele e a sua família inteira é apedrejada. No contexto da velha aliança, nós precisamos entender então, queridos, que a gente, Efésios 4:27, não dê lugar ao diabo. Aí você pensa, rapaz, se eu ver o diabo eu corro, eu não vou dar lugar nenhum para ele. O problema é que a gente não vê. É quando a gente não vê, porque a Bíblia diz que ele aparece como anjo de luz. Ou seja, como gente boa, como pessoa do bem, como uma situação que vale a pena, que a gente pode entrar por aquele caminho. Então é preciso a gente identificar. E também fazer diferença com aquilo que Jesus falou, que tocou a vida do muçulmano. A gente tem que amar os inimigos quando são identificados em pessoas. Jesus na cruz, ele disse assim, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. Uma coisa é discernimento espiritual, de reconhecer que pessoas estão sendo usadas por espíritos malignos. A outra também é você perceber que pessoas estão sendo usadas por espíritos malignos, mas para te tirar do propósito e não colocar nele. Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro, do mesmo jeito que qualquer um de nós pode ser, uma hora ele é usado por Deus e a outra hora ele é inspirado pelo diabo. E Jesus reconhecendo diz assim, cara, isso aqui é de Deus, hein? Que isso, revelação de primeira, Pedrão, mandou bem, hein? Vou te colocar como uma pedra, não a pedra, uma pedra, para erigir, para levantar essa minha igreja. Na outra hora fala assim, sai de face, ô Satanás, sai de mim. A gente precisa conhecer então a palavra de Deus para que a gente possa identificar aquilo que é contra Deus. 2 Coríntios 11:14, Satanás se transforma em anjo de luz, vem com boa aparência. E nós precisamos entender, querido, que para conhecer o inimigo, para conhecer o que é falso, nós precisamos conhecer o que é verdadeiro. Eu trabalhei em banco muitos anos, fui operador de caixa, mexia com dinheiro. E como que você reconhece uma nota falsa? Conhecendo a verdadeira. Primeira coisa que todo mundo lembra, pegar a nota e fazer assim, ó, levantar para a luz. Não é à toa, porque que a luz identifica o falso do verdadeiro. Diferencia o falso do verdadeiro. A gente precisa da luz da palavra. A gente precisa da luz de Jesus nas nossas vidas para a gente poder reconhecer aquilo que é uma ameaça. Então, eu repito, não negocie com o inimigo, tolerância zero. Uma época foi conhecida em Nova York esse tipo de administração pública, havia muito problema com gangues, com drogas, com assaltos e outros problemas, e foi instalada uma política de administração pública de tolerância zero. E nós, como cristãos, novos convertidos, tendo recebido o Espírito Santo dentro do nosso ser, nós precisamos também aprender a ter uma tolerância zero com o pecado, com o nosso inimigo. Você pode dizer amém para isso? Isso é desenvolvido. Por quê? Ponto 2. Quem negocia princípios acaba perdendo autoridade espiritual. Então, a nossa posição em Cristo é uma posição por autoridade. Cristo pagou o preço na cruz, nos posicionou nele, então nós temos acesso àquilo que o Pai determinou em seu coração para nos abençoar. Uma vez que nós quebramos princípios, isso também compromete a nossa autoridade espiritual. Sansão, por exemplo, negociou limites, brincou com as situações, com o pecado. Saul negociou obediência. Acabe negociou influência. Sempre que princípios são trocados por conveniência, a autoridade se enfraquece. Você lembra de Saul? Saul, porque ele quis no seu coração agradar e ter o apoio popular. A Bíblia diz que ele tomou um lugar que não era dele. Ele fez o sacrifício porque Samuel estava demorando. E a impaciência dele levou ele a ter um resultado espiritual terrível. Ele foi rejeitado e Deus estabeleceu outro no seu lugar. Então, quem negocia princípios acaba perdendo autoridade espiritual. E Samuel disse para ele, é melhor obedecer do que sacrificar. Às vezes algo que a gente faz dentro de um sistema de negociação, buscando os nossos interesses,
a gente acaba negociando tanto aquilo que Deus nos chamou para fazer, que a gente realmente atrai um sacrifício ou propõe um sacrifício para si, para a família. E a Bíblia diz que é melhor obedecer. Alguém disse que o abecedário do crente é obedecer. Não é ABCD, é obedecer. A gente tem uma raiz de decisões próprias. É difícil para a gente querer obedecer. É preciso realmente colocar o coração no lugar correto. É preciso morrer para si mesmo. É preciso deixar que a vida de Deus flua através de nós pela obediência. E o mesmo texto de Efésios, ele diz: tomai toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir. Eu sei que alguns aprenderam a fazer um mantra e aí repetir e tudo. Eu acho que isso é ilustrativo. Mas mais do que repetir numa manhã para que Deus te proteja durante todo aquele dia, é adquirir os princípios espirituais, passar a vivê-los, para que dessa forma a gente se posicione contra o inimigo e a gente não precise, então, negociar. A gente não precise, estar ali, olha, eu te dou isso, você me dá aquilo. Porque foi essa a proposta que foi feita para Jesus. Quando Satanás ele aparece e começa a conversar com Jesus, há uma proposta de negociação. Se você fizer isso, eu te dou aquilo. Se você me der algo, eu te dou algo em troca também. Então, queridos, a gente precisa aprender que Deus não trabalha nesse sistema. O ser humano sim, nós, como de novo, a política é uma negociação, são termos, dá cá, toma lá, e se você vai comprar ou vender algo, existe uma negociação de preço baseado no valor que cada um dá para aquele objeto, está tudo bem. Mas se tratando de coisas espirituais, quando nós reconhecemos os inimigos da nossa alma, nós precisamos aprender a diminuir o nosso nível de negociação até zerar esse jogo. Você pode dizer amém? Não negociar com o inimigo. Tem que ser radical. E é difícil, porque a gente precisa aprender a lidar com os papéis. Então, cada um de nós, a gente tem várias posições ou títulos, e a gente usa a expressão trocar de chapéu. Uma hora eu sou filho, outra hora eu sou marido, outra hora eu sou pai, outra hora eu sou pastor, outra hora eu posso ser um profissional financeiro, um empresário. Você troca o chapéu, você desempenha vários tipos de atividades, e a gente precisa entender que em algumas delas pode haver negociação, mas não no nível espiritual. Quando a gente adquire algo espiritual, a gente precisa se posicionar. Então, o terceiro ponto, Jesus venceu porque se recusou a negociar. Mateus capítulo 4, que eu já mencionei, no deserto Satanás ofereceu pão, proteção e glória, tudo sem cruz. Tudo sem morrer para si mesmo, tudo sem passar pelo propósito de Deus. E Jesus respondeu com uma palavra e não aceitou acordos que violassem a vontade do Pai. Então, como que nós resistimos a todo tipo de inimigo do plano espiritual que Deus tem? Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer os pensamentos de Deus a nosso respeito. Nós precisamos conhecer o que a Escritura diz, quem nós somos em Cristo, porque com esse valor que entra na nossa identidade, a gente consegue se posicionar de outra maneira. Então nós precisamos aprender com Jesus os 3 momentos da tentação, onde ele recebe as propostas de Satanás, ele se posiciona, mas não assim. Eu estava pensando que o acordo não está muito bom, Jesus não respondeu dessa maneira. Eu estava pensando aqui, se puxar um pouquinho mais para cá, eu fico com 55% da pizza, você fica com 45%. Não, Jesus não tinha negociação. Não havia um ponto de acordo na conversa. Jesus disse, está escrito. É isso que está escrito. E nós falhamos muitas vezes porque nós não sabemos o que está escrito. Pior ainda, às vezes nós sabemos o que está escrito na palavra de Deus, mas não sabemos o que está escrito no nosso coração. Não está escrito ainda, não está como deveria estar marcado no nosso coração, como diz o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
Nós vamos trazer essa palavra para dentro do nosso coração, porque Jesus rejeitou o acordo por aquilo que ele sabia ser a vontade do Pai. Nem só de pão vai viver o homem. Essa dá uma mensagem isso aqui, mas pão significa sustento, matar a fome, resolver o problema da necessidade básica, corresponder às necessidades mais primárias que a gente precisa, é trazer aquilo que é necessário na hora que a gente precisa. Isso é provisão, e Deus é conhecido como Deus provedor. Gênesis 22:14, não é só aquilo que é trazido para nós do céu, mas no tempo exato. A Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo exato que ele precisava se manifestar. E quando Deus é provedor, ele traz as coisas no tempo certo para a nossa vida. Você pode dizer amém? Em todas as áreas. Deus não é só provedor financeiro, não é só provedor do pão, literal, material, físico, visível. Mas quando Jesus reconhece que aquela proposta tirava o lugar de Deus da vida dele, do Pai, porque Jesus naquele momento ele estava despido da divindade, ele como homem cheio do Espírito estava correspondendo com o Pai. Ele disse: não é isso que eu fui chamado para fazer, está escrito. Tem coisas que estão escritas para nós, queridos, funciona para todo mundo, mas tem outras que é só o Espírito de Deus, de novo, o canal das águas, que vai comunicar a nós o nosso chamado, a nossa importância, o nosso valor, o nosso lugar, a nossa função. Então é preciso que a gente se recuse a negociar. Terceiro ponto, assim como Jesus. E ele termina dizendo: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele servirás. Adoração resulta em serviço. Não há outra forma da gente adorar a Deus que não redunde ou termine em servi-lo. Infelizmente eu tenho que dizer que durante muito tempo dentro de um ambiente como esse, eu não servia era para nada. Alguém disse também, que não vive para servir, não serve para viver. A gente precisa entender que nós temos um Deus que nos comprou, pagou o preço da nossa dívida, nos tirou do império das trevas, nos colocou no reino do Filho do seu amor, e agora o que Ele espera de nós é uma correspondência pelo investimento que Ele fez na nossa vida. Amém, igreja? Servir o reino, servir a Ele, servir pessoas. Então Jesus, Ele completa. Não é só está escrito, não vive só de pão o homem, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele diz: adorarás somente o teu Deus, e só Ele você deve servir. Então é algo que a gente precisa pensar, queridos. É dito que Billy Graham soltou uma frase, e na época que ele soltou tinha total sentido, hoje quase não tem para nós, mas diz assim: o seu talão de cheques mostra a quem você serve. A sua conta bancária mostra a quem você serve. Mostra os propósitos que nós temos na nossa vida, para onde vai o nosso recurso, que é resultado do tempo que a gente investe para conseguir as riquezas, as bênçãos de Deus na nossa vida. Então, ele falou: olha, você tem que adorar a Deus e você tem que servir a Deus. Então, vitória espiritual nasce de fidelidade e não de facilidade. Vou repetir. Jesus venceu porque se recusou a negociar. Então, vitória espiritual nasce de fidelidade, não de facilidade. Ser fiel àquilo que Deus já nos disse. Quarto e último lugar, resistir é melhor que dialogar. De novo, pensa naquele filme que você já assistiu, que serve de exemplo. Os inimigos estão entrincheirados. E aí, é vida ou morte. É isso que a Bíblia tenta nos mostrar, querido, que em se tratando de vida espiritual, não podemos negociar. Não negocie com o inimigo. Satanás não vai querer, querido, te convencer de que Deus é mau. Ele não vai tentar te convencer que não vale a pena. Ele não vai te convencer de coisas grandes de uma vez para mudar a sua e a minha, nossa mentalidade de uma vez, mas ele vai começar colocando coisas pequenas de acordo com as nossas concessões. Eu lembro do meu pai dizendo, talvez há 30 anos atrás, pelo menos,
Cuidado com a somatização. Soma é corpo, então é você trazer para o corpo aquilo que é metafísico, aquilo que é espiritual, aquilo que não se vê, aquilo que é invisível. Ou seja, nós podemos atrair para a nossa soma, para o nosso corpo, uma doença por causa dos nossos pensamentos. Você já leu, já ouviu falar alguma coisa a respeito disso. Mas também nós podemos ser influenciados tremendamente, e isso fazer parte da nossa estrutura física e mental, de acordo com aquilo que a gente ouve e assiste. Então é preciso ter uma radicalidade naquilo que entra através das nossas portas, dos nossos olhos e dos nossos ouvidos. Não foram poucas vezes, eu gosto muito de cinema, nossa família gosta de assistir bons filmes, que a gente levantou e foi embora. Falou, esse filme não merece as minhas próximas 2 horas. 1h30, qualquer que seja. Algumas vezes já fizemos isso. Outras, desligamos o filme, tiramos da lista, porque começa a corroer os bons costumes, começa a fazer mal para a gente começa a dar espaços pequenos. E falando em Satanás como anjo de luz, quem é aqui da época do Denorex? Parece, mas não é. Queridos, muitas vezes parece coisa boa, mas não é. Porque se você passar no filtro da palavra, não passa nessa peneira. Não desce. Não digere espiritualmente no ponto de vista de Deus. Então, nós precisamos resistir mais e dialogar menos. A Bíblia não nos manda argumentar com o inimigo, mas resistir. A resistência firme em Deus encerra qualquer tentativa de negociação. Tiago 4:7 diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resista, 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 resista. E o inimigo cansa. O inimigo cansa. Ele fala, não dá, essa pessoa está muito bem decidida. É claro que se com Jesus ele foi dar um rolê para voltar a tentar Jesus, ele vai fazer sim com a gente também. Por isso que a gente tem que estar alerta o tempo inteiro. Então, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas o mesmo texto diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Só há uma resistência espiritual contra o diabo e Satanás, o nosso acusador e adversário, é isso que significa essas 2 palavras, quando nós estamos sujeitos a Deus. Não é na nossa própria convicção, não é no nosso próprio pensamento, é naquilo que Deus nos comunicou. É naquilo que nós aprendemos com a palavra. É a palavra que nós colocamos no nosso coração para não pecar contra Ele. Então nós precisamos lembrar de que resistir é melhor que negociar. Então não negocie sua fé, sua santidade, sua família, seu chamado, seus valores. Não negocie. O inimigo sempre perde quando encontra alguém decidido a permanecer firme na palavra. Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo, dizendo, eu combati o bom combate. Gente, tem uma luta. Paulo diz, eu não luto dando murro no ar, eu sei o alvo que eu quero alcançar, então tem luta. Eu costumo dizer, só tem vitória quem luta, só quem luta tem vitória. Porque a vitória não vem de nenhuma outra maneira que não seja você se colocar para vencer uma situação e não olhando só para pessoas, mas olhando para principados e potestades. Até no campo das ideias, Paulo escreve e diz que são pensamentos originados e influenciados por espíritos malignos, aqueles pensamentos que ele refuta nas cartas do Novo Testamento. Porque é de maneira espiritual que surgem essas lutas e elas começam a aparecer no campo material quando a gente está se posicionando em Cristo. Então, com o inimigo não se negocia, com Deus se obedece. Você pode repetir comigo? Com o inimigo não se negocia, com Deus se obedece. Então, queridos, José não discutiu e não ficou negociando com aquela situação, que era uma situação onde ele não tinha o direito a ter contato com aquela mulher. Ele não tentou provar força espiritual.
Tem hora que a resistência também é fugir de um local, fugir de uma mesa, fugir de uma conversa, desistir de caminhar com alguma pessoa que possa estar te tirando do plano e da vontade de Deus, é desistir de um relacionamento amoroso que, em vez de te levar um círculo virtuoso, ele é um círculo vicioso e te leva para baixo. A gente precisa, então, quando a tentação chegar, a gente precisa fugir. Por quê? Porque a tentação ela começa dentro de nós. Nós temos tentações diferentes ou iguais em áreas. E quando essa tentação chega, a melhor coisa é fugir. Às vezes resistir é não enfrentar, é correr na direção certa, e às vezes é a direção oposta daquela situação que está apresentada para a gente. Então, queridos, para a gente ser mais amigo de Deus, Jesus falou, né, que se a gente é amigo do mundo, nós somos inimigos de Deus. Se nós somos inimigos do mundo, o que é o mundo, querido? Não é um mundo criado, é um sistema de valores que vão corrompendo aquilo que o Espírito Santo e a palavra vão restaurando no nosso coração. Santidade, pureza, amor, generosidade, todo o fruto do Espírito Santo, todos os aspectos do fruto do Espírito Santo. Então, lembre-se, nada começa enorme. Começa com uma gota. Você sabe que se você e eu, a gente não consertar a nossa torneira que está pingando, em pouco tempo você vai ter um balde cheio, e muito tempo depois você vai ter uma piscina feita de gotas, porque a gente precisa corrigir as coisas desde o momento em que elas aparecem. A gente precisa resistir, né? Ninguém quer um vazamento de água. A água ela entra e ela vai destruindo tudo. Então vale falar daquele versículo que eu e você conhecemos: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é infiel no pouco provavelmente será infiel no muito. Então essa corrupção vai acabar entrando e dominando os nossos corações, porque pequenas concessões constroem grandes prisões. Pequenas concessões constroem grandes prisões. E eu termino com Neemias e o salmista também, Salmo 101, verso 3. Neemias capítulo 6, de 8 a 9, ele diz o seguinte: agora, Deus, aumenta as minhas forças. Nós temos que pedir força para Deus. Deus é a fonte de tudo. É por isso que eu gosto de dizer, a Bíblia ela mostra claramente que as medidas de Deus se renovam diariamente. A nossa alegria, a bênção da nossa vida é que a gente tem provisão diária para aquilo que Deus sabe que nós precisamos. Assim como nós dormimos diariamente, comemos diariamente, Deus também diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Bendito seja o nome do Senhor. As nossas nem sempre, mas as de Deus, elas se renovam a cada manhã. E Neemias, ele diz: Senhor, ó Deus, aumenta as minhas forças. Alguém disse que em alguns momentos de problema, fala assim: Deus, eu não peço força, senão eu bato, eu peço paciência. Talvez seja isso que você precisa. Não precisa de força para não reagir, mas precisa de paciência. Uma força que vem também de Deus. Eu quero terminar com o salmista. Esses dias atrás, vendo esse texto, me chamou muita atenção. Salmo 101, de 3 a 5, o salmo todo é uma bênção. Mas a partir do 3, ele diz o seguinte: não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Então, coisa má, ações. Já são duas coisas diferentes. Não conhecerei o homem mau. Já está falando de uma pessoa. Não quero ser amigo, não quero conhecer, não quero ter intimidade com a pessoa má, com o homem, com a mulher. Ele continua, ele diz o seguinte: não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará, ou seja, não vai grudar em mim, não vai fazer parte da minha vida. Aí ele continua no 4 que eu já citei: um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau.
Essa noção que Davi tem ao escrever isso é muito profunda, e ele continua dizendo: aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Você tem uma coisa que é do fundo do inferno, é a fofoca. Um crente, por definição, ele tem que exorcizar o desejo de fofocar, de maldizer, de ser mexeriqueiro no meio do seu povo. Ao ponto de Deus, no Velho Testamento, dizer que vai eliminar o mexeriqueiro. A ponto de Deus dizer 6 coisas Deus detesta, a 7ª ele abomina: aquele que semeia contenda entre os seus irmãos. Então foge. Isso é um inimigo para a gente não negociar. E ele diz isso dizendo: aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem um olhar altivo, orgulhoso, coração soberbo, não suportarei. Dizem que o orgulho é como o mau hálito. Todo mundo percebe, menos você. Menos quem tem. Porque a gente reconhece quando uma pessoa ela se comporta de maneira soberba, altiva. E ele está dizendo: olha, eu não quero ter contato com esse tipo de coisa que desagrada a Deus. Queridos, a minha intenção nesse domingo pela manhã, bem frio, mas que já está esquentando um pouquinho, é colocar essa palavra, esse entendimento, essa decisão dentro do seu coração, da gente evoluir a tal ponto no crescimento da vida cristã em que a gente aprenda a não negociar com o inimigo. Não só com as propostas de Satanás, como fica claro que Jesus se posicionou, mas quantos de nós tivemos o próprio diabo aparecendo para nos fazer proposta? Mas as circunstâncias aparecem, as pessoas são usadas de maneira contra a vontade de Deus, como Pedro acabou tendo seu deslize, seu pecado. E a gente também não pode estar nesse lugar de ser a gente a boca que traz um conselho mau. Então não esqueça, queridos, não negocie com o inimigo. E para identificar o inimigo, a gente sabe que tem uma pessoa que o apóstolo Pedro traz de maneira muito clara: sejam sóbrios, equilibrados, atentos, vigilantes, alertas. O diabo, o vosso adversário, o inimigo, anda em redor como um leão que ruge, procurando a quem possa tragar. Mas ele não aparece, ele não mostra a cara, ele vem em situações que parecem ser boas. E para uma pessoa errar menos, ela precisa do conselho de uma outra pessoa. Talvez de mais um ainda, um terceiro, porque a Bíblia diz que pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelece toda a questão. Então a gente precisa abrir o nosso coração e parar de pensar que nós temos toda a solução para a nossa vida, e abrir o nosso coração para pessoas confiáveis perto de nós, que possam nos dizer: esse não é um bom caminho. Chamei uma pessoa para conversar essa semana e disse: eu quero te alertar, porque eu acredito que você está escolhendo um caminho ruim. É meu dever, é seu dever, é nosso dever. Às vezes, mesmo que a gente não receba o convite para participar da vida de alguém, a Bíblia nos diz que, como irmãos em Cristo, a gente tem que se preocupar uns com os outros e conversar em amor e dizer: olha, querido, querida, eu acredito que esse caminho, essa atitude, essa percepção, esse pensamento que está acontecendo com você, é melhor você tomar um outro rumo, porque talvez você esteja negociando com o inimigo. Lembrando os 4 pontos: o inimigo sempre quer negociar aquilo que Deus já determinou sobre a sua vida. Quem negocia princípios acaba perdendo autoridade espiritual. Jesus venceu porque se recusou a negociar, e resistir é melhor do que dialogar.